disse, cara, vai ser um espetáculo, todo mundo rodando na reta, aquaplanando tudo. Que corrida você fez? Eu falei, porque a televisão não mostra tudo. Você não tem ideia de quantas vezes eu fui embora e voltei. That first race in Estoril, when he won with the Lotus, there's no way that car should have won that race. No way. But Ayrton won that race. Once he set off the road with all four wheels, and he said, and the car just somehow came back. Today they would not start the race in those conditions. Believe me, they wouldn't. It actually looked and sounded less dramatic than anybody else. I mean, he didn't look as though he was in a great hurry, but he was still obviously faster than anybody else. De Angelis was much more sort of spectacular and dramatic and noisy. And I said to Senna afterwards, were you this particular corner? I think most people have been taking it in second. And I said, were you taking that in third? And he said, sometimes fourth. And he said, but it's common sense, You're not going to spin the wheels. He said, just made the whole car much quieter and more docile and, and easier to drive. He said, what's the point in just spinning the wheels and, not going anywhere? Ele era ruim quando ele andava de kart e ele percebeu que era ruim e ele resolveu treinar loucamente esse negócio para ver se ele melhorava e melhorou. E eu acho que isso também se aprimorou nos anos dele de Inglaterra. Quer dizer, o cara ficou correndo ali. Na Inglaterra chove dia sim, dia também, né? Quase todas as corridas que ele disputou nas categorias menores, muitas delas aconteceram com pista molhada, e eu acho que ele soube desenvolver essa capacidade de guiar no molhado. In the dry it's easy. When you're pushing the car to the limit, you know where the limit of the car is to within 0.5%. But more difficult in the wet, because if you go within 0.5%, it's very easy to drive over and then crash or spin out. But Ayrton had this ability of finding the maximum in the wet, and that was special. Most drivers in the rain are instinctively cautious because you've got visibility problems, you've got grip problems, maybe you lose some confidence in yourself. But Ayrton on that day, you might say, walked on water. If it started to rain in a race when we were on slick tyres, instantly he would feel the amount of grip that was available and be right on the limit straight away. Whereas most drivers build in an element of caution in that situation so that they don't spin or come off the track. Somehow or other, Ayrton was gifted to be able to put the car right on the limit almost instantly. O Senna era um sujeito família, um sujeito extremamente correto, mas botava o capacete, saíam-lhe os caninos aqui, ó, e não tinha conversa. Agora é ganhar ou ganhar, não tem conversa. Whenever you saw the yellow helmet in your mirror, you know it was troubles arriving. So this was his image, this was how we respect him, this was how he had his success. When he was joining someone, I have to overtake him. No, because I'm Senna, I'm the best. He knew that he was the best. But when it came to overtaking, Ayrton was always the master of overtaking. Largely because I think when people saw Ayrton coming behind them, they recognized the car, obviously, recognized the helmet, and they went, oh my God, it's Senna. He's going to pass. 彼とコース上で行き合うのは僕がラップダウンする時なのね。だからミラーから来て後ろ姿を見るっていうのがほとんどよくあったんだけども。When the people talk me, Schumacher or Senna, I always say immediately Senna, because Senna he won the championship with people like Prost, Mansell, Piquet, the young Alesi, the young Berger, so people very strong. While Schumi, he won the championship, he was fighting only with Hakkinen, and then he was fighting only with Alonso. All the other drivers, they were a level down. I think it was a more intense, less personal competition in that respect, but at the same time, there was respect.
in amongst the drivers. But we had some very strong drivers, very strong characters, and Prost, Piquet, Senna, Mansell. So they were ready to fight on the track, and they were quite brutal with each other off the track sometimes. It's a pity, even a pity, that so many big drivers were at the same time, because there was a lot of drivers that deserved to become a world champion too. As you would know, there was always a slightly difficult relationship between Nelson and Ayrton, mainly because Nelson saw Ayrton as somebody from Brazil that was going to use not only potentially be able to be a direct competitor to him, but also take his thunder in Brazil. É difícil a gente separar essa coisa do que é calculado e o que é autêntico, né? Ele de fato era um bom menino. E de fato era um patriota mesmo. Ele sentia muito orgulho daquilo ali e tudo, né? E é claro que ele também usou isso para se tornar um ídolo ainda maior do que ele poderia ser se fosse uma coisa só meramente esportiva. Mas era autêntico, eu acho que era autêntico. Já tinha uma exigência de uma cobertura, quase que com primeira páginas diárias nessa altura do campeonato. Com o Senna na Lotus, em 86, né? E com o Piquet ganhando também. Quer dizer, era um momento já de ouro para o automobilismo brasileiro. Antes dele ganhar qualquer coisa significativa, já existia isso. A cobertura começava na quinta, né? Era quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias, numa média de 3 páginas, pelo menos, por dia. E então todo aquele glamour, todo mundo falava, pô, mal barato você tá aí, né, no mundo inteiro e tal. O tempo inteiro a gente estava na sala de imprensa, éramos os últimos a sair, os italianos diziam, tchau, brasileiro! Então a gente fechava todas as salas de imprensa, uma coisa enorme. E a coisa vai explodir mesmo é quando o Senna começa a ganhar e o negócio ganha uma dimensão. E com um fenômeno novo, que era a leitura feminina na página do esporte, de automobilismo, que nunca se tinha visto antes, né? Moças, senhoras, lendo que era o Senna, era uma figura humana também. Sim. Não importava que fosse no automóvel, ela queria saber era do Senna. Ele era um cara que hoje, eu fico imaginando hoje, nessa época de redes sociais e tal, ele seria muito bombardeado pelas posições políticas dele. Ele era um cara muito conservador, era um cara de uma família conservadora, de uma região hiperconservadora de São Paulo, que é a Zona Norte, né? Malufista, essa coisa toda. Então eu imagino hoje que o Senna talvez não fosse esse santo que muita gente ainda, como muita gente ainda o vê. E o Piquet, já vencedor e campeão mundial, o Senna uma vez foi falar com o Piquet numa corrida e o Piquet acho que deu meio uma desprezada nele, nada ofensivo, mas no sentido da diferença que existia ali de patamar entre um e outro. E isso, de alguma forma, o Senna também guardou muito para ele, de cara a relação já foi difícil. E o comportamento dele com imprensa escrita e mesmo rádio era bem diferente. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, não era melhor ou pior, era diferente. Eu escrevi que o Ayrton era um cara que sempre, olha, era o primeiro ano dele, que ele buscava o limite sempre, portanto, ele estava sujeito a bater mais do que os outros. Mas, ao contrário do Gilles Villeneuve, que era igualzinho a ele também buscando o limite, ele batia muito menos. Bom, ele leu aquilo, chegou para mim num grande prêmio da Áustria, mostrando aquilo, e falou assim, você pode me dizer o que é que você quis dizer aqui? Havia muito claramente uma proximidade, uma simpatia com a TV Globo por conta da amizade pessoal dele com o Galvão Bueno. Acho que isso, inclusive, moldou muito da imagem que o Senna tem para o público brasileiro.
estava subindo na preparação física, mental, emocional, e foi um choque tremendo ele de repente não poder nem tomar água. E eu estava querendo fazer ele pelo menos ficar de pendurado na barra de novo, porque ele já estava levantando o corpo, mas já não levantava mais. Ele teve uma queda física absurda, orgânica, abalou. Ele ficou muito abalado. E aí, na entrevista, o jornalista perguntava, como é que você está? Ele falou, não, eu estou melhor, eu estou melhorando, né? E eu dizendo para ele que ele estava ótimo, porque esse trabalho mental é muito importante. Mas o jornalista falava, eu vi você tomando a água, mas a água caiu aqui pela boca, você está babando. E ele? Não, acabava com o cara. Então ele tinha seus motivos para detestar o jornalismo. O jornalismo não tinha, ele tinha os seus motivos para detestar o jornalista. Tirando o talento que o Piquet também tinha, embora eu acho que não em doses tão absurdas quanto o Senna, o resto é o oposto um do outro. O bom menino é o bad boy, é o Caxias com o trabalho, é o cara que é meio, sabe, o mínimo que der para fazer aqui eu faço e vou embora para casa porque eu tenho mais para fazer, eu tenho que namorar, eu tenho que comer bem, né? Quer dizer, tem toda aquela coisa da boa vida associada à Fórmula 1, o Piquet queria aproveitar, como a maioria dos pilotos queria, né? O Senna introduz ele muda um pouco as regras do jogo. Nada, você não faz mais nada a não ser correr. Tudo que for preciso, você vai dormir cedo, você vai ter uma alimentação assim assada, você vai ter um... Ele era um sacerdote do esporte. Era um sacerdote. E os caras não estavam afim de um sacerdote. O sacerdote ali era um problema, pô. Né? Foi um problema pro Prost também. O cara tinha acabado de ser campeão do mundo, que era o sonho de infância e tudo. Era hora de comemorar, né? É o que todo atleta faz, né? Enfim, um pouquinho de esbórnia e tudo, mas não Ayrton, né? E lá no Clube Médio de Bari, nós comemoramos muito, mas o Ayrton não comemorava nada. Claro, evidente, ele estava feliz com o título, não é isso. Mas ele continuou mantendo o foco do atleta, do tal, e não se permitiu relaxar. Mas eu lembro que a coisa mais, assim, emocionante, eu lembro que a gente estava olhando um laguinho de carpas, assim, e ele falou assim, a gente jogava pão para as carpas, a gente tava, olha só, tá vendo aquela carpa gorda ali? Ela não come nada, a gente joga, as pequenininhas vêm e comem tudo, porque são mais rápidas, né? Mas aquela gorda, ela ficou gorda porque ela era mais rápida um dia. E aí você vê. Boa associação. Ela é rápida. Aí ela comeu tanto que ficou gorda, agora não é mais rápida e não come nada. Quer dizer, ele tinha medo de ficar gordo. E ele ia jantar e levava uns mapas dos treinos. O Galvão tentava tirar da mão dele, esconder, botar embaixo de um prato. Ele falava, não, eu preciso ver isso. Você é mal educada, vamos jantar. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o engenheiro-chefe da Honda. Eu fui conversar com ele porque o Senna era um xereta da Honda, vivia lá conversando com os japoneses, né? E aí um dia eu fui conversar com... Aí ele começou a me dizer que o Senna realmente era um piloto interessado nos menores detalhes de funcionamento do motor, pedir explicação sobre tudo. E aí um dia ele me deu uma palavra que também para entender que ele não era só um sujeito... Ele virou para mim e disse, o Senna é um samurai. As qualidades morais dele e as qualidades dele de profissional são as que nós louvamos nos nossos samurais. Eu tive a oportunidade de andar com o Senna na rua, em Tóquio. Uma coisa impressionante, o japonês parava na frente dele, assim, os japoneses paravam na frente dele, faziam uma reverência, levantavam e iam embora. O Piquet seguramente não seria um samurai para o japonês. O Nelson tinha feito qualquer coisa, o Ayrton batia assim no joelho, como aquele seu amigo, hein? Ele não falava o nome do Nelson Piquet para mim. O seu amigo, quando ele falava, era sempre o Nelson Piquet. O Piquet era um cara muito engraçado, sempre foi um cara muito engraçado, muito despachado. E ele não dava muita bola, mas ele também não fazia nenhum esforço para não alimentar, né, as brincadeiras e tudo mais. O Piquet,
o prazer dele era falar mal do Senna. Ainda mais quando começou o sucesso mesmo, quando o Senna se tornou campeão, aí ia entrar em assuntos pessoais e etc, etc e tal. Está falando do início de 88. Quer dizer, já tinha havido uma temporada em que o Brasil tinha sido vitorioso na Fórmula 1 com o Nelson Piquet, na Williams, né? Era uma temporada em que o Senna estava fazendo a passagem, né, da Lotus para a McLaren, que foi uma passagem também decisiva na carreira dele. Então era um momento de transição de muita coisa. Ia ser, a gente não sabia ainda, mas já aquele tinha sido o último título do Nelson. E o Senna, entre o fim da temporada de 87 e o início da temporada de 88, ele desapareceu. Ele se recolheu, não deu entrevista para ninguém. Foi uma coisa que foi combinada. Olha, não vou falar. E aí quando ele apareceu de novo, quer dizer, isso foi no autódromo de Jacarepaguá, ele chegou com o Galvão Bueno, não era dia de treino ainda, ele ia, né? A gente falou, a vida dele era aquilo ali, então ele ia nos momentos que não precisava ir e tal. Era uma véspera de Grande Prêmio do Brasil. Eu perguntei, mas por que você passou esse tempo todo sumido? Aí ele falou, pô, eu sumi pro outro lá aparecer, né? Porque o cara foi campeão, mas ninguém quer falar com ele, só querem falar comigo, os jornais não ligam para ele, então eu sumi para ele poder aparecer um pouco. E eu falei, pô, posso publicar isso? Pode publicar isso. E eu de fato publiquei isso, mas assim, eu não publiquei isso como a matéria que eu escrevi, isso era um pé de página, assim, era uma brincadeira, porque de fato era uma brincadeira. Tinha uma dose de sensacionalismo em você puxar uma brincadeira, que era uma brincadeirazinha. Aquilo devia ser uma feature, talvez, jamais a manchete de página. Mas enfim, o clima da época também era esse. Era qualquer coisa que esses caras fizessem na época era a primeira página. Saiu a matéria, foi um sucesso para o jornal, enfim, e o Piquet ficou, né, daquele jeito que ele ficou puto, né? Porque lógico, o cara é campeão do mundo, aí veio tirar onda da cara dele na hora que ele é campeão do mundo, que é tricampeão do mundo, e chamou o Eloir Maciel, que também era repórter do JB, e que era muito próximo dele nessa época, chamou o Eloy e falou assim, eu quero que você bote lá no seu jornal que o Senna sumiu, não foi para eu aparecer, ele sumiu porque ele não sabe explicar para ninguém por que ele não gosta de mulher, porque ele é viado. Aí o Eloy, porra, ô Nelson, eu não posso publicar um negócio desse, rapaz, tá maluco? Se você não botar isso, eu vou e passo pro Globo e tal. E aí aquele clima que a gente estava falando, ninguém queria tomar um furo. Eu liguei para ele para avisar que a matéria ia sair. E se ele queria dizer alguma coisa, já incluí uma resposta dele na própria matéria, né? E ele estava na casa do Galvão e ficou passado, assim, foi... Ele falou, mas o cara falou isso mesmo? Falou. Falou e o jornal resolveu publicar e tal, não sei o quê, e ele disse que não queria responder, que preferia esperar para ver. O Ayrton estava arrasado, né? Estava o Armando, e o Ayrton queria estudar uma maneira de fazer o que fazer, e o Armando disse, peraí. Mantenha a calma, porque essa hora não é uma hora boa para você tomar decisão. É uma loucura. Qualquer coisa que você vai fazer com o teu sentimento e com nenhuma reflexão. Mas ele sentiu muito. E quando ele foi se acalmando e tal, ele me disse uma frase assim que eu guardei para sempre, né? Nunca mais, de hoje para frente, falarei no nome de Nelson Piquet. Ficou chato, eu acho, quer dizer, ficou muito chato, e até hoje eu acho que a gente podia ter evitado isso. Para o Brasil, para o esporte brasileiro, não precisava disso, eram dois grandes nomes, dois campeões e tal, que não precisavam ser amigos, que jamais seriam amigos, mas também não precisavam ter virado inimigos. O que é uma pena é que esses dois nunca tiveram uma reaproximação, como houve a reaproximação do Senna com o Prost, né? Porque são dois mitos do automobilismo mundial, né? Que não tinham nenhum motivo muito sério para alimentar uma inimizade, né? Não mesmo, assim, os motivos sempre foram fúteis, bobos, frívolos, né?
E mesmo assim isso se manteve até o fim.